Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Ana Clara Fernandes, mais conhecida como Vício de Estudante, e aqui nesse canal do YouTube eu trago vídeos sobre metodologias de estudo, sobre aprendizagem de uma forma geral, sobre também estudos para a prova da OAB. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, já acompanha esse canal, porque eu tenho certeza que os vídeos que eu trago para vocês 2 vezes por semana serão valiosos para você aprimorar os seus estudos e fazer com que você aprenda de verdade. E outra coisa, não esqueça de me acompanhar também lá no Instagram, que é @vício-de-um-estudante, que lá todos os dias eu tô conversando e trazendo também novos conteúdos diferentes daqui pra gente bater um papo mais próximo lá no Instagram. E o vídeo de hoje, ele é de extrema importância, que é algo que todo estudante passa, que é o seguinte: Ana, como é que eu faço pra lembrar do que eu estudei? Isso aconteceu comigo a minha vida inteira. Toda vida que eu ia estudar para uma prova, eu até estudava para a prova, me garantia na prova, sendo que uma semana depois eu já tinha esquecido tudo que eu tinha estudado, porque eu estudava para a prova, para aquela memória a curto prazo. Sendo que isso funciona para a faculdade, quando a gente estuda para uma prova. E aí para as outras provas que a gente vai fazer na vida, para um vestibular, para um Enem, por exemplo, para a prova da OAB, como é que a gente faz para lembrar o que se estudou, e isso falando a longo prazo? E esse será o vídeo de hoje, então já deixa o seu like, eu tenho certeza que o seu dedo não vai cair e vai fazer com que esse conteúdo seja entregue ou sugerido para mais pessoas. Então ajuda aí com o seu like, combinado? Então bora lá. O vídeo de hoje ele é baseado em um livro que eu li recentemente, que eu inclusive indico para todo e qualquer tipo de estudante. O nome dele é Ultra Aprendizado, do autor Scott Young. Então, nesse livro, ele traz várias técnicas para você melhorar a sua aprendizagem. Então, é bem interessante. E um dos tópicos que é abordado nesse livro é exatamente sobre revisão. Ana, por que revisar é tão importante? Isso eu já bati na tecla várias vezes em vários vídeos aqui no meu canal. Porque quem não revisa, não lembra. E essa revisão, ela é muito importante para a memória a longo prazo. Aquela que você quer guardar no seu cérebro por mais tempo. Se você não reler aquele conteúdo, se você não relembrar aquele conteúdo, ao longo do tempo, seu cérebro, ele vai entendendo que aquela informação, ela não é relevante mais. Porque faz tempo que você não quer reativar essa memória. Faz tempo que você não usa essa memória. Então, para que o seu cérebro quer lembrar de algo se ele não vai utilizar? Então é esse o requisito que o nosso cérebro utiliza para salvar ou não aquelas informações a longo prazo. Então por isso que a revisão ela é muito importante, porque você está reativando no seu cérebro, afirmando mais uma vez que aquele conteúdo é importante. Sendo que você precisa saber como revisar, né? E aí esse livro, Ultra Aprendizado, ele traz que a revisão, ela precisa ser ativa. E por que ativa? Porque metodologias ativas, inclusive isso é que eu super indico pra você que vai estudar pra prova da OAB, é uma metodologia que vai te forçar a seu cérebro estar funcionando. Ele vai forçar com que você lembre sozinho dos conteúdos, que você faça um esforço no seu cérebro, na sua memória, pra resgatar o que tá aqui dentro e fazer você tornar aquela informação mais forte, mais presente, ou seja, fixar mais uma vez. Então, você precisa revisar de forma ativa. E uma das técnicas que esse livro traz é a recuperação ativa. Então, pera lá, Ana, o que é que significa essa recuperação ativa? Basicamente, quando você estudar um conteúdo, eu vou pegar aqui só um exemplo pra vocês. Você lê um capítulo do seu livro, e aí, pra revisar esse capítulo do seu livro, em vez de você fazer uma releitura, e aí vai ser algo maçante, algo chato, algo que você vai ter preguiça de fazer, que não vai trazer muitos benefícios, porque é uma metodologia passiva de estudo, você vai fazer o quê? Você vai tentar recuperar o conteúdo que você leu nesse capítulo. Como assim, Ana, recuperar? Você vai fechar o livro, vai fechar o seu capítulo, ou então, se você preferir, você pode até pegar um papel e tentar lembrar todo o conteúdo que você leu nesse capítulo. Ana, como assim eu vou tentar lembrar algo que eu acabei de estudar? Mas como assim eu ainda nem aprendi direito? Como é que eu vou tentar lembrar de algo? E tá aí a cereja do bolo pro estudo científico, que comprova que você tentar recuperar de forma ativa o conteúdo que você acabou de estudar, ou depois de um tempo, é a forma mais eficaz de você resgatar o que está na sua memória e reforçar o quanto aquela informação é importante para o seu cérebro, para ele ficar ali fixado. Então, essa, de acordo com o livro, é uma das formas mais eficazes de você relembrar. É você ou tentar falar, explicar, dar uma aula para alguém de um capítulo do livro que você leu, ou você escrever em um papel
tudo que você lembra sobre o assunto. Claro que vão faltar lacunas, isso é normal. E aí você vai reler aquela parte que você esqueceu do capítulo, volta, explica. Cada vez que você for fazendo esse passo a passo, é melhor, é mais eficaz para sua memória a longo prazo. Outra dica importante que é passada nesse livro é que você precisa sempre ligar o conteúdo teórico a um conteúdo prático. Por exemplo, você está estudando um conteúdo de direito e aí é interessante que você veja a teoria, mas você sempre tente conectar com um caso concreto, um exemplo. É por isso que muitas vezes quando a gente está estudando, alguém está dando aula, muitas vezes até esse conteúdo se torna mais claro, porque normalmente o professor passa exemplos que ligam a teoria à prática. Por isso até que é interessante que você tente criar os exemplos na sua cabeça, porque aí você está criando a raiz do conhecimento e também da fixação. Assim, sempre quando você for relembrar aquele assunto através da revisão, você sempre vai fazer a conexão imediata com o exemplo real que você criou sobre isso. Então, minha gente, fez sentido tudo isso que eu falei pra vocês? Lembrando, isso aí não são vozes da minha cabeça. É tudo baseado em estudo científico e também em livros, como que eu indiquei pra vocês no início do vídeo. Então, se você quiser aprimorar mais sobre isso, leia esse livro que eu tenho certeza que vai acrescentar bastante nos seus estudos. Não esquece de deixar o seu like e se inscreva no meu canal pra ter acesso a mais conteúdos como esse. Até a próxima. Tchau!